Condomínio Legal. Apresentação: Renato Igor. Oferecimento: Sinduscom, construindo o futuro com sustentabilidade. Orcitec, 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. E JA Urbanismo, novos espaços de vida. Muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora aqui no Condomínio Legal, um programa que fala sobre planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. E hoje o programa traz uma informação exclusiva. Nós estamos com um estudo que aponta como é feita a legalização de ruas clandestinas em Florianópolis. O Sindicato da Habitação, aqui em Florianópolis, ele contratou o EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal, para realizar um estudo sobre a ocupação irregular na cidade de Florianópolis, através de uma pesquisa junto à Câmara de Vereadores sobre a legalização de vias, ruas, servidões abertas de forma clandestina. Para tratar deste assunto, nós estamos recebendo o Fernando Vilrich, que é presidente do Secov, também o aluno Jonas de Freitas, do curso de Engenharia Civil, e que atua no EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC, e o professor Roberto de Oliveira, que é professor do curso de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos. Professor Roberto, quais são as principais conclusões do estudo? Bom dia. Bom dia. A principal conclusão do estudo é muito estarrecedora, no sentido de que a Câmara está usando um poder democrático que exorbita a questão da legalidade. Nós temos um plano diretor que legisla sobre loteamento, que exige, por exemplo, uma calha de rua, a doação para a comunidade, eu diria comunidade não prefeitura, de uma área para que sejam construídos equipamentos urbanos comunitários. E, na verdade, quando entra um projeto para dar um nome numa rua, se trata de a legalização, ou seja, uma infringência grave dessa lei de loteamento, que é, através do nome da rua, toda aquela ilegalidade que podia, inclusive, dar prisão ao seu loteador clandestino, fica tudo caracterizado como coisa legal. Fica, como é que se diz, além de dar um endereço, que seria extremamente justo, mas acontece que são cometidas muitas infrações que violam um plano diretor que a própria Câmara deveria zelar. Professor, deixa eu entender então como é que funciona a jogada. Então nós estamos falando de ruas já existentes, com casas já instaladas, famílias morando nessas ruas clandestinas, servidões e tal, que não tem a mínima condição. E a jogada é dar nome à rua. Dando nome à rua, a infraestrutura chega, em parte. Não chega, chega só a aparência de legal. A aparência de legal. A estratégia é dar o nome da rua, mas por trás do nome da rua vem toda aquela aparente legalização, aparente regularização, que na verdade é uma coisa escandalosa ao meu ver. Pois é, então nós temos aqui, segundo o dado pesquisado por vocês, de 2007 a 2010, foram aprovadas na Câmara de Vereadores, foram aprovados 260 projetos de lei, dando nome às ruas aqui de Florianópolis. E aí nós temos dados impressionantes. Eu até queria que o Fernando Vilrich, que é o presidente do Secov, nos trouxesse aqui as características dessas ruas com relação ao sistema de recolhimento de água pluvial, recolhimento de lixo, a condição dessas ruas. Fernando, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, amigos do Condomínio Legal. A conclusão do estudo realmente é bastante impressionante, né? Essas ruas são ruas abertas de forma clandestina, de forma irregular, né? E a conclusão é que, de todas as ruas estudadas, se verificou que quase 90% delas não tem rede de recolhimento de esgoto, né? Quase 70% não tem qualquer tipo de pavimentação, né? Praticamente na totalidade delas, como o professor mencionou, não tem o tamanho adequado, não tem a calçada em tamanho adequado. E essas ruas abertas de forma irregular, de forma clandestina, acabam sendo, de certa forma, regularizadas pelo poder público através de projetos de lei na Câmara de Vereadores, né? Projeto de lei esse que tem uma tramitação que impressiona, Renato. Porque o projeto de lei é apresentado, ele tem parecer contrário da Procuradoria, parecer contrário do IPUF, parecer contrário das comissões internas da própria Câmara, vai para o prefeito veta a lei,
ela volta para a Câmara de Vereadores e mesmo assim ela é aprovada. Os vereadores derrubam, né, o veto do prefeito e contrário a todos os pareceres, né? E aprovam a lei denominando a rua, né? Rua essa que é feita ao arrepio do plano diretor, ao arrepio de qualquer planejamento de crescimento da cidade, né? E com a denominação da rua, de certa forma regularizando-a, né, vem toda a demanda para o município, né, por rua, por calçamento, por calçada, por esgoto, por energia, por creche, e assim por diante, né? É porque acaba, de certa forma, estimulando a clandestinidade, né? Vamos abrir uma rua que depois a Câmara legaliza, né? Eu queria saber do Jonas, que é do escritório piloto de engenharia civil, aluno do curso de engenharia. Jonas, como é que foi feito esse estudo? Como é que vocês atuaram? Bom dia, obrigado pela tua presença. Bom dia. Primeiro, o professor Roberto, por meio dos seus contatos, ele conseguiu que a gente tivesse acesso a todo o documento dos processos. Então, a gente tinha todos esses pareceres que o Fernando falou anteriormente. E a gente também tinha um parecer que é da Assessoria de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da cidade. Então, o que eles faziam? Eles faziam um levantamento de quais infraestruturas tinham na rua a ser legalizada. E em cima desse levantamento da própria prefeitura, a gente bolou todo o nosso estudo, que indica que pouquíssimas ruas tinham a totalidade da infraestrutura, assim, quase nenhuma. E a partir disso a gente retornou ao Secov, que está tomando agora a frente para ver se a gente consegue mudar essa situação atual de regularizar as ruas, dizendo que apenas vai dar um nome a ela, e não regularizar as ruas que realmente foram abertas com a abertura na prefeitura do modo correto. Bom, então é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu queria entender dos senhores o que pode ser feito a partir de agora e como lidar com a questão social, porque são famílias, tem gente nessas ruas. E, claro, imagino que os vereadores são motivados pela questão político-eleitoral. Claro, você vai lá e acaba sendo o autor da façanha, acaba virando justamente o ídolo daquelas pessoas, né? Alguém que legalizou uma ilegalidade. Tem a questão social, que é séria, que é grave, né? E tem a questão da inclusão social, né? dessas famílias. Mas você acaba estimulando a ilegalidade, né? Porque isso do ponto de vista do planejamento urbano é um tiro no pé, né? Uma tragédia para a cidade, né? Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Legal. Esse é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, um programa que aborda planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. E hoje nós estamos trazendo uma pesquisa exclusiva que foi encomendada pelo Secov, o Sindicato da Habitação, que contratou o EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC, e que aponta o seguinte: de 2007 a 2010, a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou a legalização de 260 ruas, deu nome a 260 ruas, regularizando vias abertas clandestinamente. É disso que nós estamos tratando aqui. E nós estamos recebendo o presidente do Secov, Fernando Vilrich, o estudante do curso de Engenharia Civil, Jonas de Freitas, e o professor Roberto de Oliveira, na Universidade Federal de Santa Catarina. Fernando, a ideia de conhecermos como isso se deu foi motivada pelo quê? Bom, os nossos associados no Secov, né, o Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário, sempre comentaram e sempre tiveram o conhecimento praticamente empírico de que a ocupação irregular na nossa cidade seria muito grande. E nós não tínhamos números a respeito, né? Então contratamos o EPEC com essa finalidade, de fazer um levantamento para a gente conhecer um pouco mais sobre como se dá a ocupação clandestina na nossa região, né? E ficamos realmente bastante impressionados com o resultado, né? Uma quantidade muito grande de ruas abertas e legalizadas durante um período muito curto, de 3 a 4 anos, né? E é claro que o foco desse estudo, agora que ele está pronto, né, através do Secov, é justamente tentar instigar aí as autoridades responsáveis para que atuem fortemente na fiscalização,
para que esse processo de abertura de ruas clandestinas e ocupação irregular do solo na nossa cidade efetivamente venha a cessar. Né? Essa é a grande vontade. Sim, o Secov entregou esse estudo para a Prefeitura? Nós já entregamos para o prefeito e já entregamos para o presidente da Câmara de Vereadores. Pois é, imagino que depois disso, né, o estudo tenha motivado até mesmo uma ação da Prefeitura. Até fiz entrevista essa semana, a Prefeitura firmou um convênio com a Polícia Militar para fiscalizar as ocupações clandestinas na cidade. E a polícia vai ceder o helicóptero para um voo de 1 hora por semana. 1 hora por semana, em pontos críticos aqui da cidade, ilha e continente, o problema também se dá no continente, para que seja fiscalizada a ocupação clandestina. O seguinte, professor Roberto, o Luiz Alvim, nosso ouvinte, ele é da Praia do Forte. E diz assim, Renato, eu moro numa trilha há 21 anos, na praia não tem rua, eu moro numa trilha. E eu digo o seguinte, a minha rua não existe, e a gente está lutando pela regularização da rua. Se eu estou passando mal, eu ligo para os bombeiros, eles não conseguem chegar na minha casa, porque eu não tenho um endereço para dizer para eles. O correio não chega na minha casa porque eu não tenho um endereço, não tenho um número, não tenho uma rua. O passivo é muito grande, né, professor? O passivo é muito grande e esse problema não é só em Florianópolis, no Brasil inteiro, que inclusive eu pego esse trabalho, esse resultado dessa omissão da lei, essa omissão da lei que se refere a não existir uma legislação nem planejamento urbano para a média renda e a baixa renda na questão urbanística. Não existe uma reserva de terrenos que sejam passíveis ou possíveis de ser usados para baixa renda. O programa Minha Casa Minha Vida, que eu analisei num evento que eu organizei no final do ano passado, foi duramente atacado. Por quê? Porque se o governo não dá as condições permanentes de estabelecimento das pessoas mais pobres, os grandes loteadores têm que se lançar mão de recursos que descaracterizam o conceito de cidade, fazendo um casario que não corresponde ao real anseio das populações, criando o tipo de cidade de Deus, que vocês viram o efeito na criação de marginalidade pelo mau arruamento. Mas o problema é que existe um elitismo muito grande no Brasil, na legislação, que impede que haja acesso das pessoas com menos renda. Não digo menos renda, pode ser tanto da média como da baixa, fazendo com que as pessoas tenham que se estabelecer de qualquer jeito, em qualquer lugar. Claro, claro. Agora, professor, então nós temos aí uma questão social que é muito séria. As pessoas vêm para cá, se estabelecem, são pessoas nessas ruas que têm famílias, têm filhos, tem criança e tal. Como é que se lida com esse passivo social também? Eu sempre critico a ação policial em cima das questões de ocupações irregulares de terreno, ação de reintegração de posse, executadas às vezes até com violência, que o problema todo está na questão que aí eu posso até dizer que é culpa da sociedade. A sociedade tem os seus valores, esses valores vão para nós dentro da universidade e a baixa renda, o projeto de habitação de interesse social é desvalorizado, inclusive dentro da própria academia, não é valorizado em nenhum departamento de habitação, de nenhuma prefeitura, fazendo com que a habitação de interesse social seja um mal a ser resolvido de qualquer maneira e de qualquer jeito como é feito. E como as análises do programa Minha Casa Minha Vida revelam um passivo muito grande da questão de urbanismo. Claro, claro. Dar só a casa não resolve, tem que dar muito mais coisa que só a casa. Claro. Então, Agora, o direito à cidade. O sim, direito à cidade é justamente isso, a pessoa poder telefonar e dizer, estou em tal lugar, eu preciso desse ou aquele serviço. Se o governo não vai, o bandido, o traficante chega na frente. Agora, deixa eu entender o seguinte, por que o período de 2007 a 2010? E nesse período, então, 260 ruas clandestinas legalizadas. Isso significa que, fora desse período, se a gente for analisar fora desse período, o número vai ser absurdo, então, né? É isso? Por que esse período de 2007 a 2010? Com certeza, o número cresceu. O período de 2007 a 2010 foi porque em agosto de 2010 foi quando o Secov realmente conseguiu firmar o contrato com a gente, com o pessoal do escritório piloto. Então a gente começou todo o estudo ao que já tinha ocorrido e todo o levantamento decorreu a partir do final de 2010. Então foi por isso a escolha desse período. E eu acho que o mais interessante
seria conseguir, de alguma forma, punir esses loteadores irregulares, pois eu acho que com essa punição não haveria recorrência de outro loteador ou do mesmo loteador novamente fazer parcelamento irregular do solo. Renato, vale falar que, na verdade, nós não estamos falando de loteadores regulares, né? Nós estamos falando de empresas que fazem o trabalho de forma lícita, com projetos aprovados. Isso daí não são loteadores, isso são criminosos, né, que fazem esse processo. Vale, que abre rua exatamente, a revelia. E vale ressaltar, como o nosso ouvinte falou, que a nossa ideia, logicamente, não é agora fechar a rua nem demolir a casa de ninguém, né? Porque realmente nós temos um problema social e os projetos de lei são aprovados justamente com foco no social. Porque agora que está lá construído, que essa pessoa comprou um lote, né, uma casa numa rua clandestina, que muitas vezes acaba sendo vítima dessa situação. Não é né? culpado, é a vítima. Né? É a vítima da situação. Sistema. Agora realmente ele tem direito, né, a morar em algum lugar, né, que tenha nome, né? Efetivamente agora ele tem esse direito, então é com base nisso até que a Câmara acaba aprovando os projetos de lei. Mas de outro enfoque, isso está muito fácil, né? Está muito fácil. De repente então tu abre a rua que depois os vereadores legalizam. Está muito fácil. Tem um outro lado da moeda que é o seguinte, enquanto aos loteadores clandestinos que mereciam estar presos é dado toda a benesse, os loteadores que pagam impostos, entram com um projeto na prefeitura, perdem anos e às vezes até desistem. Muitos loteadores estão indo embora de Florianópolis porque a prefeitura trata esse pessoal, que são as pessoas que pagam impostos. Sim, que é o formal. Que é o formal, eles são punidos pelo atraso de liberação de projetos. Claro. Porque esse pessoal, o formal, ele tem cara, ele tem CPF, ele tem pessoa jurídica e tal, e o clandestino não aparece. Né? Esse cara, ele abre uma rua na calada da noite e tal. A gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Este é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, dentro do Notícia na Manhã, 4:11. O Condomínio Legal é um programa que fala sobre planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Hoje é sobre falta de planejamento urbano, né? Porque nós estamos com um estudo feito pelo Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, que aponta que entre 2007 e 2010 foram regularizadas 260 ruas clandestinas em Florianópolis. O que é isso? Se deu nome, os vereadores deram nome para ruas que foram abertas de forma clandestina. E ruas sem nenhum tipo de infraestrutura, para receber o volume de gente que lá habita, né? Sem coleta de lixo, sem iluminação pública, sem rede de esgoto e por aí vai. Nós estamos recebendo o presidente do Secov, que foi quem contratou o serviço, né, o estudo, Fernando Vilrich, o Jonas de Freitas, que é do Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Roberto de Oliveira, que é professor do curso de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. Eu entrevistei nesta semana o secretário Dalmo de Urbanismo, de Planejamento Urbano aqui na cidade. E nessa parceria com a Polícia Militar, de fiscalização das ocupações clandestinas, ele diz que um fator importantíssimo será a capacitação das comunidades, para que os moradores dessas áreas de vulnerabilidade, que denunciem, que não permitam novas ocupações. Qual é a opinião de vocês? É por aí? Por quê? Porque o número de fiscais é insuficiente, né? O grande problema que esse estudo aqui aponta, efetivamente, é o histórico de ocupação da nossa cidade que acontece sem nenhuma fiscalização, né? A pessoa simplesmente vai lá e começa a abrir rua, começa a vender lote fora dos padrões mínimos necessários, né? Rua sem nenhuma infraestrutura de esgoto, água, pavimentação. E o que a gente vê é que essas ruas continuam sendo abertas diariamente e elas continuam tendo a sua a ocupação continuada, muitas vezes em razão da própria comunidade, né? As pessoas que já moram na rua acabam trazendo parentes, amigos. O diferente não pode, agora o vizinho, o cunhado, o irmão pode. É aquela história, vem pra cá, vamos continuar aqui a rua, vamos abrir a rua,
e vamos continuar loteando e construindo porque não tem fiscalização aqui. Aí e depois a gente regulariza. Aí tu cria a cultura da impunidade, né? Do vale tudo, né, professor? Exatamente. A gente fala da impunidade lá de cima, né, dos políticos, essas coisas, mas esquece que a impunidade começa de baixo. Mas essa pode ser uma solução, eu acho até um meio paliativo, mas a solução principal passa necessariamente por uma legislação que acomode todas as pessoas devam ter direito a espaço urbano. E não a situação atual, que de uma classe para cima ninguém pode. Inclusive, na hora de... Também a classe para cima, às vezes também não é privilegiada, porque se deixa construir favelas de madeira e se impedem empreendimentos que valorizariam melhor o espaço da cidade. Aí entra uma questão ideológica, de briga ideológica contra o capital, né? Exatamente. Isso é muito vivo na cidade. Na hora que a gente coloca a ideologia acima da ciência e da tecnologia, até pode rimar o que pode dar. Imagino que sim. Fernando Vilrich, que é presidente do Secov, Jonas de Freitas, aluno da Universidade Federal no curso de Engenharia, professor Roberto de Oliveira, da UFSC. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. E parabéns pelo estudo, né, feito pelo Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal, que tem toda a credibilidade, né, que a gente já conhece. Obrigado pela atenção. O Condomínio Legal volta na semana que vem. Até lá. Condomínio Legal. Oferecimento Sinduscom, construindo o futuro com sustentabilidade. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. E JA Urbanismo.